Qual é o melhor momento para abrir um negócio? Pequeno, grande, cedo, tarde, correr riscos. Empreender não é fácil. E se as contas não fechar no final do mês? Pois é. Poucos sabem o quão difícil são as nossas lutas, de vitórias, mas também de fracassos e derrotas. O sucesso? Ele é construído de fracasso em fracasso. Caindo, levantando e principalmente persistindo. Ainda que de portas fechadas sonhamos, somos um pequeno negócio e temos um pedido para te fazer. Não saia de casa. Cuide-se, mas também cuide da gente que lutou e luta todos os dias. Nosso pedido é que você continue comprando do comércio local e ajude a manter a economia girando. Só assim, juntos, venceremos essa guerra. Uma campanha like e é com o Brasil. Imagine uma grade de TV com uma pluralidade cultural única, contendo a maior diversidade de ideias, unindo o norte ao sul do país. Com uma programação completa, incluindo sua cidade e sua comunidade, abrangindo todos os estados do Brasil. Imaginou? Somos a Com Brasil, a maior TV da sua comunidade. Tudo o que é bom, com Brasil, fica melhor. Programa de Leone Show pela Com Brasil. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, um grande abraço para todos vocês de todo o Brasil, ligados aqui na Com Brasil. Um abraço muito especial para o meu grande presidente, Fernando, tá lá curtindo a gente, e toda a família da Com Brasil. De norte, sul, leste, oeste, estamos começando o programa do seu amigo Tileone. E hoje eu estou aqui em Belo Horizonte para entrevistar uma figura extraordinária, uma pessoa de uma capacidade ímpar e, o mais importante, um defensor assíduo da nossa querida Cota 762. Ele é o padrinho, viemos aqui conversar com ele. Professor Cleison, prazer recebê-lo, muito bem-vindo aqui para todo o Brasil. Obrigado, Tileone, prazer todo meu. Uma alegria te receber aqui em Belo Horizonte nesse dia, mostrando todo o seu esforço e compromisso com a nossa região. Muito bem, professor, agora eu queria saber, não só eu, mas todo o Brasil, essa luta, essa metodologia do senhor diariamente para conduzir esse projeto que o senhor é autor da PEC 52 em benefício de todos os municípios banhados pelo Lago de Furnas. Bom, Tileone, não tem como não ter uma relação com o Lago de Furnas. Eu sou nascido em Boa Esperança, cresci em Varginha, tenho família ali na região de Coqueiral, de Nepomuceno. Terra boa, hein? Então, muito boa. Trabalhei em várias das cidades como professor dos 34 municípios, algumas delas, entre elas Alfenas, que eu tenho um carinho enorme, um carinho especial. Então, o lago, ele está na minha história, ele faz parte da história da minha vida. E, de repente, eu comecei aqui como parlamentar a estudar essa questão do lago. Inclusive, queria aqui dizer que foi uma provocação até do prefeito Ideraldo de Boa Esperança. Foi o primeiro que falou assim: professor, não pode, eu como presidente da Lago, a gente não pode mais aceitar o que está acontecendo com o nosso Lago de Furnas. E aí veio a ideia de convocar uma audiência pública pela Comissão de Minas e Energia. A Comissão de Meio Ambiente, ela acabou também entrando na história, no dia 14 de maio de 2019. Esse dia é um dia histórico para nós. Quando eu falo que é histórico, eu sei, por exemplo, que você é um lutador também histórico pelo Lago de Furnas. Existem pessoas que não podem ser deixadas de lado.
você é uma delas, a gente sabe disso, e tantas outras que estão ligadas diretamente aí a essa luta, que não é uma luta que começou agora. Vamos lembrar as pessoas que o Lago de Furnas passou por 2 grandes crises. E essa última aí, ela nos incomodou demais, porque aí a gente começou a estudar o que está acontecendo. Porque, para quem está nos assistindo, é uma coisa que é simples. Eu posso só cortar Claro. um pouquinho? Eu queria aproveitar isso que o professor está falando, porque ele conhece, ele é de lá. Imagina aquela ponte que divide o município de Aguanil com Boa Esperança, com essas imagens que a gente está vendo agora, com esses galhos para cima. É uma tristeza, né? Não, é assim, era de doer o coração, né, Tilione? Agora, você fala isso em 2012, 2013, 2014, até 2014, não está chovendo. Aí a gente tinha, por parte de Furnas, por parte das agências reguladoras, todo um discurso natural que justificaria o fato do lago não estar cheio. Mas nós sabemos que os índices pluviométricos a partir de 2015 foram mais do que suficientes para que o lago se enchesse e, consequentemente, tivesse a cota mínima e, por isso, também fazendo as duas coisas. Quando eu digo duas, a geração de energia e o múltiplo uso. Aí nós começamos uma investigação, provocados inclusive pelo Dr. Paulo Coelho, seu colega jornalista lá de Formiga. Dr. Paulo Coelho, que eu tenho uma grande admiração, trouxe uma denúncia e nós fomos atrás dela. E a denúncia que você sabe muito bem. Aqui, nessa audiência no dia 14, inclusive fui chamado de mentiroso, de leviano, pelo representante de Furnas. Que isso, deputado? É verdade. Inclusive depois da imprensa também. Furnas disse isso, que eu era um responsável de jogar para o público o que eu naquela ocasião disse. E com a ajuda do Dr. Paulo Coelho, que investiga e estuda o lago há muitos anos, que foi exatamente a questão do desvio da água para abastecimento da hidrovia Tietê-Paraná. Então isso nos incomodou. E aí eu comecei a investigar isso, Tilione. Até então, nós não tínhamos provas documentais, a não ser uma citação de uma reunião na OMS com a ANEEL, com a ANA, com Furnas, com representantes de municípios de São Paulo e do Paraná, sem nenhum representante de Minas Gerais. Então tinha uma ata dizendo que a hidrovia Tietê-Paraná, em tempos de seca, ela precisava das águas do Mar de Minas. Que absurdo, hein? Então essa ata, eu até falei da existência dela, inclusive quem quiser pode pesquisar, está lá até hoje no site da OMS, mas aí Furnas veio sempre negando que isso de fato acontecia, até o dia 5 de dezembro do ano passado. Porque o que aconteceu no dia 5 de dezembro? No dia 4 de novembro, o senador Antônio Anastasia, provocado por um vereador de Formiga, enviou um ofício a Furnas perguntando o que estava acontecendo. E a resposta veio, você lembra muito bem, você acompanhou, a resposta veio com um atestado de culpabilidade. É verdade. Já que ali... Ela sumiu. Foram dados técnicos para justificar o porquê que não era possível o cumprimento da cota mínima. E entre esses dados, entre esses relatos, os energéticos e os ambientais, estava ali uma nota que dizia o seguinte: se mantivermos a cota 762, ficará impossível a manutenção da hidrovia Tietê-Paraná no período de seca. Aí eu pergunto para você, pergunto para quem está nos assistindo. Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que esse sentimento é seu também. Antes de ser brasileiro, eu sou mineiro. Acabou. Falou tudo. Antes de ser brasileiro, eu sou mineiro. Claro. E com todo respeito ao Paraná, ao Mato Grosso, que depende da hidrovia, claro, a São Paulo, não é um problema nosso. Nós não podemos ser penalizados porque existe uma obra que deve ser feita, isso aí tem até um estudo, exatamente, você foi lá, eu sei disso. Com certeza, isso simplesmente fica muito caro, mas o que nós temos a ver com a obra de São Paulo? Não podemos ser penalizados por isso, nós não podemos ver as nossas pousadas fechando como aconteceu, nós não podemos ver
os restaurantes sendo fechados. Nós não podemos ser lesados, porque aí eu quero lembrar também, Tilione, uma outra coisa que nós descobrimos. No ano de 2014, no governo da presidenta Dilma, aconteceu a venda de lotes de pesca às margens do Lago de Furnas. Inclusive foram colocados à venda 230 lotes de terra. A venda não, né? Na verdade é uma concessão. Perfeito. É uma concessão. As fazendas, exatamente. As fazendas de piscicultura. As fazendas de piscicultura. E aí o que aconteceu? Nós temos hoje uma série de pessoas que, para abastecer o restaurante com os peixes, claro, fizeram esse investimento e pagam em torno de R$ 1.500 a R$ 4.300 em média por mês, sem conseguir pescar, porque sem água você não pesca. Então nós descobrimos também que a União estava lesando alguns empreendedores às margens de Furnas. Então, assim, nós temos assunto aqui, Tilione. Mas eu queria e o dia 5? E o dia 5, o senhor falou que foi um momento crucial. O dia 5 é exatamente quando aparece na nota técnica o reconhecimento de Furnas que as águas estavam sendo desviadas. Aí, a gente precisa dar crédito a todo mundo, né? Claro, como claro, você, os prefeitos, claro, que historicamente... Só que tem um detalhe aqui que você sabe muito bem do que eu vou falar. E a gente precisa também colocar aqui os pingos nos is. Porque muita gente pergunta assim, mas professor, por que no passado não aconteceu nenhum tipo de mudança nesse sentido? Porque o que acontecia? Quando alguém levantava a voz, quando um prefeito questionava Furnas, Furnas vinha com alguns agrados. Uma ambulância, um ônibus escolar, ou uma verba. Você está precisando de asfaltar o bairro? Você falou tudo. Dessa vez, a barganha. Dessa vez, além de nós termos prefeitos que perceberam que o Lago de Furnas era essencial para a sobrevivência dos municípios, nós tivemos uma Furnas recuada pela mobilização popular. Perfeito. Uma mobilização popular que se inicia, sobretudo, no começo de 2020. Isso aí. Quando as chuvas foram intensas. Isso. E aí, o mais contraditório, mesmo com as chuvas intensas, você lembra bem disso, a água começou a ir embora. A água começou a ir embora. E aí, num grupo que eu participo do WhatsApp, alguém levantou a seguinte questão: nós só vamos resolver isso com uma lei. Nós só vamos resolver isso com um projeto de lei. Só que a gente vinha estudando isso há muito tempo. Eu sei disso. Desde aquela audiência, Tilione, porque o que acontece? Aí eu quero esclarecer, porque muita gente fez o seguinte questionamento: isso tinha que ser resolvido no âmbito do Congresso Nacional. Eu sempre disse para as pessoas, não é lá, é aqui. Com certeza. Por quê? Porque no âmbito do Congresso Nacional você tem uma coisa muito simples. Você vai falar de custo de geração de energia. Claro, com certeza. E o impacto disso na conta de energia das pessoas. Números. Aí você tem lá um estado contra 26. Com certeza. Certo? Ou seja, nós vamos estabelecer a cota mínima em Furnas para privilegiar Minas Gerais, só que nós vamos ter que aumentar a conta de energia de 26 estados. Ou seja, no Congresso Nacional nós perderíamos. Claro. Segundo elemento, a questão mesmo da hidrovia Tietê-Paraná. Claro. São 3 estados contra 1. E aí tem que lembrar que Mato Grosso entra na jogada, porque claro. A soja de Mato Grosso depende muito da hidrovia Tietê-Paraná para o seu escoamento. Aí eu me lembrei, você se lembra muito bem, você conheceu, Itamar Franco. Fantástico. Eu era um dos animadores daquele evento da privatização do ano 2000. Eu falei isso porque eu sabia que você ia voltar nessa história. Que eu sei da sua história ali com o evento. E ele ia desviar mesmo. Então, se Itamar Franco naquele momento nos deu uma lição, isso. E eu como historiador, voltei lá atrás, falei assim, a lição que Itamar Franco deu foi a seguinte: nós, do nosso Estado, devemos defender os interesses do nosso Estado. Ótimo. Então, cheguei à seguinte conclusão: a decisão de preservar as águas do Mar de Minas passa pela Assembleia Legislativa do Estado. Claro.
Pela Assembleia Legislativa, que é a Assembleia Legislativa que cuida do patrimônio. Exatamente. E aí veio, durante essa discussão toda e durante a mobilização popular, então é preciso que as pessoas entendam isso, um presente que foi jogado no nosso colo. Nós até conversávamos aqui antes dessa entrevista da questão da inconstitucionalidade da lei, da PEC 52. Isso. E aí eu disse para vocês que se fosse um ano antes, 6 meses atrás, seria inconstitucional. Mas aí o ministro Gilmar Mendes abre uma jurisprudência no Supremo declarando que o município, que o Estado pode estabelecer um tombamento natural, um tombamento cultural, desde que determinado patrimônio esteja 100% no território. Então, por exemplo, o prefeito de Djalma lá de Cristais, se ele quisesse fazer o tombamento do Lago de Furnas, ele não conseguiria, porque o lago está em outros 34 municípios. Mas o Lago de Furnas, ele está exatamente, exclusiva e unicamente no estado de Minas Gerais. Então a PEC 52, ela entra nesse âmbito de declarar como patrimônio natural de todos os mineiros, tombando o Lago de Furnas e exigindo o cumprimento da cota 762. Se isso não acontecer, o governo do estado, por não cumprimento do tombamento do patrimônio, tem o direito até de retirar de Furnas a concessão de operação em relação ao lago. Gente, olha como é que é complexo. Nós que estamos aqui lutando todo domingo, vocês estão vendo tudo, e hoje nós viemos conhecer e ter uma aula de história. Porque literalmente é isso que vai acontecer. Porque o patrimônio é nosso, o patrimônio é do estado de Minas Gerais e que está prejudicando 34 municípios direto e chegando ao número de 53 ou 54 os municípios que passam os seus rios, como é o caso de Ribeirão Vermelho, como é o caso de outros municípios, Santana do Jacaré, que com certeza passa o seu rio. Então eu quero dizer que isso é muito, mas muito importante. Em nome de Minas Gerais, deputado, em nome meu, pessoal, porque eu sempre digo o seguinte, para que eu faça um elogio, eu tenho que conhecer a essência da pessoa, conhecer a essência do projeto e, acima de tudo, ver o conteúdo e onde chegará esse projeto. Quero te parabenizar em nome dos defensores do Lago de Furnas, daquelas pessoas que lutam, não é para poder ver só a beleza, não. É para ver uma pousada funcionando, é para ver um hotel funcionando, é para ver aquele piscicultor que só tem aqueles 5 tanques, mas que mantém a sua família, e para ver prefeitos pararem de chorar, como é o caso do meu amigo Zé Pesudo e o Robson, de Campos Gerais e Campo do Meio, que ao me dar entrevista, nós tivemos que parar e voltar a entrevista, porque eles não aguentavam a emoção de expressar a tristeza que nós estávamos vivendo. Então é por essas pessoas que eu quero te agradecer. Agradecer pelo homem público, pela sua honestidade, pela sua capacidade e coragem, porque para enfrentar a Furnas, porque Furnas é o caso que eu me lembro das mineradoras. As mineradoras só veio a ressarcir os municípios depois que o Ministério Público entrou pelo meio, os deputados entraram pelo meio, governador pelo meio, e hoje nós estamos recebendo os respiradores nos interiores, graças a muitas vidas que se foi através das mineradoras, das tragédias. E antes que isso acontecesse, o senhor pensou em nós. Muito obrigado, deputado, porque eu fico até emocionado, porque quantas vezes a gente passava ali em Cristais, no aterro, antigo aterro, e hoje nós temos ali um rego de água passando. Mas com tudo isso acontecendo, a 762 vai voltar água e o espelho d'água lá no Cristais. O brasileiro cobra muito, o mineiro cobra 3 vezes mais. Cobrar das pessoas, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E quando acontece, aí muitos sentarão na janela do ônibus. Nós temos o direito de colocar muita gente na janela, mas tem uns aproveitadores de momento, como alguns políticos, deputado, que tiveram a grande oportunidade, ficaram 8 anos no poder, tanto faz em Minas como em Brasília, e não pensaram em literalmente tombar o nosso lago, tornando ele uma caixa d'água permanente
para que nós tenhamos, porque você sabe, 762 é um mínimo, mas agora 74, 5, 6, até 8, ótimo. Então é nesse sentido, viu, deputado? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Tilione. E eu falo assim, a gente tem que estudar muito. Eu poderia aqui citar uma série de dados técnicos que eu acho que não interessa muito à nossa população, mas nós estudamos e vimos a viabilidade da cota 762 sem descumprir aquilo que as agências reguladoras querem que o lago faça, que é a geração de energia. Ao mesmo tempo, nós também temos hoje a plena convicção de que o cumprimento da cota mínima representa, isso é um dado em um estudo da Unifal, representa em 4, 5 meses a geração em torno de 35 mil empregos. E aí nós precisamos aproveitar muito esse momento, porque tem se feito todo um prognóstico, toda uma análise de que o último setor a se recuperar é o setor turístico. Eu discordo. Talvez o último setor a se recuperar seja o turismo internacional. Concordo. Porque eu não tenho mais segurança de pegar um avião e ir para um outro país, claro, nesse tempo que nós estamos vivendo, inclusive de uma pandemia que ameaça ter o tempo todo em outros países uma segunda onda. Agora, se nós não vamos pegar um avião e ir para outros países, nós precisamos então fortalecer o que a gente chama de endoturismo, que é o turismo local. Eu sempre dizia para o pessoal de Varginha, você conhece muito bem ali a nossa região, o pessoal de Varginha dá um feriado e vai para Ubatuba. Aí eu falo assim, gente, para quem ir para Ubatuba? Vai conhecer os cânions de Furnas. E quantas pessoas ali não conhecem os cânions de Furnas? Conhece Ubatuba, conhece as praias. E a nossa gastronomia. Exatamente. Pelo amor de Deus, o Luiz que vai estar comigo na semana que vem, o Luiz, a equipe dele faz uma traíra ali recheada, não existe igual. Lá então nós temos hoje o passeio pelos barcos, enfim, o senhor falou tudo, e vivenciando o nosso lago. Eu encontrei, só para o pessoal ter ideia, eu encontrei 32 dissertações e teses, dissertações de mestrado e teses de doutorado, analisando a questão do Lago de Furnas. A mais interessante, uma da Unicamp, e foi o que eu joguei, entre aspas, na cara das agências reguladoras, claro, na agência do Senado, que prova o seguinte, mesmo em períodos de seca, vejam bem, pessoal, mesmo em períodos de seca, e esses períodos de seca de 91 para cá, quando a gente tem uma análise de alterações climáticas no planeta, pode-se manter tranquilamente a cota do lago. O máximo que ela vai chegar em períodos de seca é 759, sem comprometer a geração de energia, 759 durante 5 meses apenas. Então, ou seja, as agências reguladoras, elas não têm mais argumento para dizer que não tem como cumprir a cota e comprometer a geração de energia. Isso é mentira. E por isso, a nossa luta pelo Mar de Minas, que eu digo sempre, lutar pelo Mar de Minas é lutar pela soberania do Estado de Minas Gerais. Muito bem, com essa aula de história, com essa aula que nós aqui vivenciamos com o professor Cleiton, eu quero dizer para você que é isso aí, isso é o político, isso é o exemplo do político. Político que pensa não na cidade dele, mas pensa no estado inteiro e no Brasil, porque a geração de emprego, esses peixes vão para fora, para outros estados. Eu quero que o senhor deixe sua mensagem, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Conte comigo que eu vou estar sempre, toda semana, lembrando de Vossa Excelência, porque eu acho que a gente tem que dar nome em quem trabalha em prol daquilo que é benéfico para o povo brasileiro. Parabéns, professor. Obrigado, Tilione. Meu recado vai para toda a população. O Tilione tocou num ponto muito importante, pessoal, e por isso eu quero dizer que a mobilização ela deve continuar. A PEC 52, ela passou na CCJ, ela vai agora ser apreciada por uma comissão especial, vai ao plenário, tenho certeza que será aprovada no primeiro turno, mas aí que mora o perigo. Entre o primeiro e o segundo turno, muita coisa pode acontecer e o lobismo das agências reguladoras e o lobismo de Furnas pode ser muito pesado. E é por isso que nós precisamos acompanhar a votação. Quando o Tilione fala das mineradoras, nós tivemos aqui no ano de 2008 um projeto muito parecido, que era um tombamento de uma serra em Minas Gerais, foi aprovado em primeiro turno,
mas ela foi implodida no segundo turno, porque a mineradora veio aqui na Assembleia e ofereceu mundos e fundos para os deputados. Tenho certeza que a maioria hoje que está aqui nessa casa não faria a mesma coisa, mas é preciso que a população esteja atenta, que ela continue nos ajudando, porque quem faz a diferença é a população, e eu tenho certeza disso. E aí, o que eu sempre digo, Tileone, o bom político não é aquele que pensa nas próximas eleições. O bom político é aquele que pensa nas próximas gerações. Lutar pelo Mar de Minas, pela cota 762, é lutar por toda uma geração de filhos e netos que vão vir por aí. E tenho certeza, como nós que crescemos às margens do lago, vão também poder beneficiar das suas belezas e daquilo que a economia do Lago Cheio proporciona. Muito bem, esse é o programa que você gosta, programa do seu amigo Tileone. A minha cidade precisa da Água de Furnas. E todo o Brasil vai conhecer, eu tenho certeza, todos os detalhes através das nossas programações. Até o próximo domingo com muito mais para você. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, aqui é o seu amigo Tileone. Eu quero trazer uma notícia boa para o meu querido estado de Minas Gerais. As 853 cidades do estado de Minas Gerais. Você que está me acompanhando, você paga uma energia de alguma concessionária no estado de Minas acima de R$1.000?